Episódio de hoje: a fé emocional te faz chorar, a racional te faz vencer. Você já se perguntou por que, mesmo chorando, orando e sentindo arrepio, sua vida continua presa no mesmo ciclo? Muita gente acredita que está vivendo pela fé, mas o que carregam é só emoção fantasiada de espiritualidade. Enquanto você chora, o inferno se organiza. Enquanto você sente, o inimigo ataca. Essa não é a fé que vence batalha. Essa é a fé que te paralisa. A fé emocional te faz levantar as mãos no culto e abaixar diante da primeira dor. É barulhenta no domingo, silenciosa, mas não resiste. Ela grita, mas não permanece. Agora pare e olhe para dentro de essa. Ela está te levando a que a verdadeira ela vence. Mas antes de... Talvez o mais assustador é que a maioria nem percebe que está presa nessa fé frágil. Eles choram, se arrepiam, dizem sentir Deus, mas continuam escravos dos mesmos medos, das mesmas recaídas, das mesmas mentiras que o inimigo planta na mente. Porque a guerra não é contra a carne ou sangue, é na mente, é espiritual. Você está no meio de uma batalha invisível, e se não despertar agora, pode ser tarde demais. Enquanto você assiste esse vídeo, há pensamentos sendo semeados aí dentro, mas de quem são? Você realmente acredita que todo pensamento que sente seu? Ou você já parou para pensar que talvez sua fé foi sequestrada pelas emoções que o inferno usa como isca? Essa é a parte que o sistema religioso não quer que esse é o que poucos coragem e isso é sentido para. Então deixe, inscreva no canal e ative o sino. Os próximos vão abrir seus olhos de um jeito que ninguém jamais, porque o que vem a seguir vai te confrontar. Seja orou chorando e mesmo ela mudou, talvez não seja o inferno agindo, talvez seja você usando a fé. Talvez o que você chama de fé seja, na verdade, emoção. Um engano sutil, porque a fé se bonita, sente, emociona, se arrepia, mas não resiste, não sustenta uma guerra espiritual, não levanta no dia mau. A fé emocional chora no meio da madrugada, mas não se levanta com autoridade espiritual. Ela depende do que sente, do que vê, do que ouve, e por isso o inimigo adora quem vive por ela. Porque quem sente demais, decide de menos. E quem não decide, não resiste, não avança, não vem silencioso. Ela não grita, não precisa provar que crê. Ela apenas obedece. Ela permanece quando tudo em volta e acabou. Ela anda no escuro com a certeza de que Deus está no controle, mesmo que não sinta absolutamente nada. E é justamente esse tipo de fé que o inferno teme. Você está no meio de uma batalha mental agora. O campo é a sua mente. E o inimigo não quer o seu corpo. Ele quer seu foco, sua fé, sua alma. E se ele controlar suas emoções, ele controla suas escolhas. E se controla suas escolhas, ele já venceu metade da guerra. Por isso esse vídeo é tão necessário. Porque você não precisa de mais um culto com lágrimas. Você precisa de verdade, de confronto, de decisão. E isso é o que vamos fazer aqui. Mas antes, se essa mensagem está te rasgando por dentro, se parece que alguém está descrevendo exatamente o que você sente, é porque Deus está tentando te despertar. Se inscreva agora no canal, ativa o sino, deixe o like, porque esse conteúdo precisa chegar a mais vidas que estão sendo destruídas por uma fé fraca, sentimental e manipulada. E antes de continuar, comenta aqui embaixo: será que minha fé está sendo manipulada? Diga o que você está sentindo agora, porque algo que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar tudo, ou selar de vez a tua ruína espiritual. Você está preparado para encarar a verdade? A fé emocional só funciona quando tudo vai bem, quando a música toca, quando a pregação é suave, quando tudo ao redor parece seguro. Mas e quando o silêncio toma conta? Quando a resposta não vem? Quando o deserto se estende por semanas e a alma começa a gritar? A fé emocional treme, ela desaba, porque está baseada em estímulos, não em resistência. É o tipo de fé que se empolga no domingo, mas entra em colapso segunda, que levanta as mãos no culto e poucos dias depois já está se questionando se Deus ainda está ouvindo. Frágil, construída sobre areia movida. Ela precisa sentir para continuar acreditando, precisa ver para seguir obedecendo. E esse é o maior campo de atuação do inimigo. Ele age no invisível, as plantas reais, faz parecer espiritual o que é apenas sentimental. E essa armadilha tem destruído milhares de vidas que acham que estão firmadas em Deus, mas estão presas no que sentem.
Talvez você já tenha percebido isso em você. Talvez sua fé esteja oscilando porque está firmada em emoções momentâneas, não em decisões eternas. Fé emocional não suporta guerra espiritual, porque guerra exige firmeza, resistência, convicção. Você acha mesmo que o diabo tem medo de lágrimas? O que faz o inferno recuar? Obediência é decisão sem emoção. É a firmeza de alguém que diz: eu não preciso sentir, eu já decidi crer. E essa fé só nasce quando a alma é confrontada. É isso que você está ouvindo aqui. Mas será que você realmente está pronto para isso? Será que sua fé aguenta a verdade crua, sem maquiagem? Comenta aqui: minha fé está sendo testada. Porque esse pode ser o início de uma revolução espiritual, ou o prenúncio de um colapso que já começou em silêncio dentro de você. E agora que você entendeu o que está te enfraquecendo, chegou o momento de revelar como o inimigo manipula essa fragilidade com uma precisão milimétrica. Prepare-se para enxergar o que ele não quer que você veja. Seguir o coração é como dar a senha da sua alma ao inimigo. Essa talvez seja uma das verdades mais ignoradas pela geração que vive de sentir. Mas o que a maioria esquece ou recusa a aceitar é que o coração não é sã, ele não é confiável. Ele é, como diz a própria palavra em Jeremias 17:9, enganoso e perverso acima de todas as coisas. E nele já começou. O coração é terreno fértil para confusão, manipulação e queda. Ele muda de opinião com o clima, com a dor, com a carência. Hoje ele te diz: confie em Deus. Amanhã, no silêncio da madrugada, ele sussurra: Deus. É aí que o inimigo se infiltra. Ele não vem com grito, ele vem com sugestões. Ele sussurra exatamente o que você já está predisposto a. E o mais assustador é que quando você acredita que esses pensamentos são seus, você baixa a guarda, você alimenta o engano e começa a viver como se as emoções fossem a voz de Deus. Na verdade, são o eco emocional, está sendo manipulado. A fé não depende do sente. Ela confronta, ela diz não quando o coração explora por um sim. Ela caminha na direção contrária da porque sabe, não na audiência, mas o seu coração, ele está realmente alinhado com Deus? Ou você tem obedecido mais o que sente do que o que está escrito? Essa é a pergunta que o inferno não quer que você faça, porque ela revela o campo onde ele tem vencido. E você nem percebeu? Comenta aqui agora: meu coração me confunde se essa guerra interna está te consumindo em silêncio. Pode ser que você já esteja dentro de um cerco espiritual, onde o inimigo não precisa nem te atacar mais, porque ele já ganhou acesso ao seu interior. E o que vem agora pode ser a última chance de você cortar esse ciclo antes que ele destrua algo ainda maior. Vivemos na geração mais emotiva e, paradoxalmente, a mais derrotada espiritualmente. Nunca se falou tanto em fé, mas nunca se viveu tão pouco dela. O que se vê hoje é uma multidão que lota templo, se emociona com música, chora em pegados de formas, com a alma vazia e a mente é a geração do sentir acima, obedecer, emoção acima da verdade, do arrepio acima da renúncia. E é por isso que estamos vendo um colapso espiritual silencioso, disfarçado de avivamento. Enquanto o louvor agita o coração, o inimigo silencia o espírito. Enquanto se grita glória a Deus no altar, pensamentos suicidas tomam conta do quarto. O número de cristãos deprimidos, ansiosos, viciados em pornografia, afundados em crises existenciais, só cresce. E não é por falta de fé, mas por excesso de emoção e ausência. As igrejas estão cheias, mas os desertos interiores também, porque a fé emocional pode mover uma multidão, mas não sustenta ninguém de pé na madrugada do abandono. Essa geração busca sentir Deus, mas se recusa a conhecer. E o inferno sabe que ele alimenta esse cristianismo onde tudo é sobre sentir paz, mas ninguém aprende a resistir, onde se busca alívio imediato, mas não transformação duradoura, onde o culto vira espetáculo e a Bíblia se torna apenas pano de fundo para discursos motivacionais. Você sente isso também? Sente que algo está errado, mesmo quando todos dizem que está tudo bem? Que o brilho nos olhos dos outros parece forçado e que a tua alma grita por algo mais profundo?
mais real, mais verdadeiro. Então comenta agora: eu quero resistir. Não apenas sente, porque talvez você seja um dos poucos que ainda consegue perceber que algo sinistro está agindo nos bastidores da fé moderna. E o que vem agora pode confirmar exatamente aquilo que você suspeita, ou te mostrar uma verdade que vai tirar o véu dos seus olhos sempre. A fé que vence é a que obedece quando tudo em você quer desistir. É nesse ponto que a maioria cai, porque fomos ensinados a acreditar que, se não estamos sentindo Deus, é porque Ele nos deixou. Mas a verdade é outra. A ausência de emoção não significa ausência de Deus, e a presença de dor não significa derrota. A fé verdadeira não floresce no palco, ela é forjada no deserto. E ninguém provou isso mais do que o próprio Jesus. No deserto, ele não chorou, não sentiu consolo, não ouviu música suave, nem teve companhia. Foi atacado, tentado, confrontado diretamente, e mesmo assim, resiste, não com gritos, não com lágrimas, mas com palavras. Ele não se moveu pelo que sentia, e sim pelo que... E é por isso, essa é a fé que o inferno teme. A fé que resiste em silêncio, que continua mesmo com a alma em pedaços. A fé que diz não quando o corpo implora por um sim, que acorda de madrugada em meio a um ataque mental e mesmo sem forças, declara: eu não sou guiado pelo que sinto, sou guiado que creio. Mas quantos hoje estão prontos para viver esse tipo de fé? Quantos estão dispostos a seguir obedecendo quando o coração grita o contrário, quando as emoções imploram por existência? Você consegue imaginar o quanto o inimigo se enfurece quando alguém decide não ceder ao que sente? Quando alguém se recusa a fazer da dor uma de Deus? Esse é o ponto em que o jogo vira. E é também o momento em que o cerco espiritual intensifica, porque o inferno sabe que quando você para de seguir emoções e começa a obedecer, você se torna uma ameaça. Comenta aqui: estou pronto para resistir no deserto. Se você sente que está sendo chamado para viver uma fé que não depende de palco, de firmeza, porque o que vem agora vai expor o que o inimigo mais teme: uma mente, um espírito e um cristão que não precisa sentir para continuar crendo. O diabo não precisa tocar você, só precisa fazer você sentir errado. E isso é o suficiente para confundir sua mente e sabotar suas decisões espirituais. Ele não chega com chifres nem com gritos, ele chega com pensamentos. Ele sopra dúvidas suaves no meio da oração. Ele planta insegurança no meio do louvor. Ele ativa lembranças antigas que enfraquecem sua identidade. O que ele faz é sutil, mas devastador. Ele transforma sentimentos passageiros em verdades absolutas dentro de... E quando você acredita no que sente, mais do que no escrito, você... É assim que muitos têm vivido hoje, com a mente estrada, emoções que não são guiados vozes e convencidos de que o coração, mas não mente, os sentimentos oscilam, a alma é enganosa. O inimigo sabe disso, se aproveita da vulnerabilidade para infiltrar pensamentos como seta, pensamentos de culpa, de abandono, de indignidade. Ele não precisa arrancar ele só precisa fazê-la parecer fraca, e a maioria cai exatamente aí, quando começa a pensar que crer não está mais funcionando. Ele sabe exatamente onde tocar, o que sugerir, e quando fazer você se sentir mal sem motivo. Um pensamento errado no momento certo pode destruir meses de resistência. É um sistema calculado, uma engenharia espiritual do caos. Os percebem, a maioria só sente o peso, a confusão, a angústia, e não entende que está sendo atacada. A guerra não começou no ambiente, começou na mente. Você tem sentido isso também? Sensações que não sabe explicar, pensamentos que surgem do nada, vontades que contradizem sua fé. Comenta aqui: algo estranho está tentando me controlar. Porque se você está vivendo isso, talvez já esteja em campo inimigo e não percebeu. E o que vamos revelar a seguir pode ser o que vai te dar a arma certa, ou mostrar que o inimigo já cruzou um limite que você ignorou por tempo demais. A fé que transforma o mundo não é a que sente, é a que decide. Foi com essa fé que Paulo, mesmo ferido, continuava pregando. Mesmo apanhando,
continuava edificando igrejas. Mesmo rejeitado, continuava firme no propósito. Ele não esperava ir bem para obedecer. Ele não dependia de aplauso, de emoções positivas ou de momentos de paz interior. Ele carregava dentro de uma fé racional, inabalável, uma fé que sabia que chorar, mesmo que desistir, e que a dor não tem autoridade sobre quem já decidiu permanecer. Essa fé não nasce da emoção, nasce da cruz. Ela não se alimenta de sentir Deus, mas de conhecer a verdade. E é exatamente por isso que ela é tão rara hoje. Dói, porque exige renúncia, porque confronta a alma e silencia o coração. A fé racional resiste quando todos ao redor recuam. Ela constrói no caos. Ela caminha com feridas abertas. Ela age quando tudo grita para parar. E ela é a única capaz de empurrar o inferno para trás. Mas o que temos hoje são cristãos que abandonam ministérios por ofensa, que desistem por frustrações, que se calam diante da crítica, que trocam seu chamado por migalhas emocionais. É por isso que o mundo está em colapso. Não por falta de fé, mas por excesso. Paulo não precisava de confirmações internas. Ele foi apedrejado, traído, preso, e mesmo assim não parou, porque a fé dele não era um sentimento, era uma decisão. E agora eu te pergunto, a sua fé tem sido forte o suficiente para continuar mesmo quando tudo está quebrado? Ou você só consegue crer quando tudo está bem? Comenta aqui. Minha fé precisa ser como a de Paulo, se você sente que chegou o momento de trocar emoção por obediência. Porque o que vamos revelar em seguida é o que sustenta essa fé nos dias mais escuros e o que pode estar faltando na sua jornada de guerra espiritual. Você não precisa de motivação, você precisa de decisão. A fé racional não floresce. Nos palcos, ela é treinada no campo do silêncio, da dor e da... Enquanto a fé espera sentir algo para mover, a fé racional age mesmo quando tudo dentro grita para. Ela é construída como forja no fogo da renúncia, pressão do cotidiano, no atrito contra. E se você quer deixar e passar a andar guiado, o espírito precisa começar a treinar com as fé. A primeira delas, jejum. Jejuar não é apenas deixar de comer, é declarar guerra contra a carne. É colocar o espírito no controle e ensinar sua alma a obedecer, mesmo quando sente fome, dor ou carência. O jejum é a prova prática de que você não vive mais pelos desejos, mas pela decisão. E o inferno treme quando alguém consegue dizer não para si mesmo, porque sabe que essa pessoa é capaz de dizer não ao pecado também. Depois vem a meditação bíblica diária, não leitura automática, não devocional superficial. É mergulhar é entender que cada versículo é uma arma e que sem munição, a mente vira campo aberto quando a verdade entra e começa a reprogramar. E o diabo, que antes estava livremente, começa a encontrar, por fim, silêncio e a disciplina. Vivemos em um mundo barulhento, onde até a espiritualidade virou, mas a fé verdadeira é treinada. O silêncio é onde Deus sussurra a direção e a disciplina é o que mantém seus pés firmes quando a emoção quer te puxar para... Não espere vontade, espere resultado. Obedeça, mesmo sem vontade. Ore, mesmo em silêncio. Busque, mesmo em dor. Agora me diga, você está disposto a calar o barulho da alma para ouvir o comando do céu? Comenta aqui, eu quero treinar a minha fé racional, porque o que está prestes a ser revelado pode abrir os seus olhos ou selar a sua rendição diante de uma guerra que você nem sabia que já tinha começado. Você está chorando ou vencendo? Essa pergunta pode parecer simples, mas carrega um peso espiritual profundo, porque muitos acham que estão lutando, quando na verdade estão apenas se afogando nas próprias emoções. Lágrimas não vencem guerras, decisões vencem, resistência vem, obediência. E hoje você precisa decidir de que lado da guerra, do lado que sentem muito, mas caem, ou do lado que reside sangrando. Essa geração foi ensinada a desabar, mas não a suportar, a se emocionar, mas não a perseverar. Mas agora você sabe, a fé emocional te faz chorar, a fé racional faz vencer. Chega de andar em círculo, chega de ter recaídas, de viver no ciclo da culpa, de depender de cultos para continuar crendo. Hoje é o dia de decidir que sua fé não será mais guiada por lágrimas, mas por resistência espiritual. Isso não é só sobre você. Existe alguém que você conhece, alguém que está perdendo a guerra porque ainda vive de sentimento.
Alguém que acredita que fé é só emoção e que está sendo derrotado exatamente por isso. Você vai deixar essa pessoa afundar sem entender onde está errando? Compartilhe esse vídeo agora mesmo com quem precisa parar de sofrer e começar a vencer com fé inteligente. Porque cada minuto que passa pode ser uma chance desperdiçada ou a última oportunidade dos olhos de alguém que já está à beira de um colapso espiritual. E agora, comenta aqui: hoje eu decido resistir, porque o que você vai ouvir na próxima parte pode selar a sua libertação completa, ou revelar que o inimigo tem morado exatamente onde você menos imagina. Prepare-se, o campo de batalha e os próximos passos podem ser os mais perigosos. Tenho certeza que você foi impactado por... Não precisa me dizer que quem foi tocado por essa mensagem não consegue, algo dentro de foi despertar, confronto, talvez até aconteceu. É porque Deus está te chamando para um novo nível de fé. Uma fé que não depende mais de lágrimas, mas de resistência. Então não pense duas vezes. Se inscreva agora no canal e o sino e permaneça conectado, porque o que vem nos próximos vídeos vai abrir seus olhos de um jeito que religioso nunca teve coragem. Aqui não entregamos conforto, entregamos armas espirituais. E eu sei, chegou até. Porque quem escuta essa verdade até o último segundo já é alguém separado. Então, põe isso aqui nos comentários. Escreve agora: minha fé vai resistir até o fim. Quero ver quem está pronto para viver não apenas um sentimento, mas uma transformação real. Nos encontramos no próximo episódio. E lembre-se, essa guerra ainda não acaba agora. Você já não luta mais como antes. E se eu te dissesse que tudo o que você sente pode não ser seu, que pensamentos, desejos, impulso e até sonhos podem estar sendo manipulados por uma força invisível, estrategicamente disfarçada de você mesmo? No próximo vídeo, vamos expor aquilo que atua nos bastidores da sua mente, silencioso e sutil, mas extremamente perigoso. Você vai entender como o inimigo não precisa aparecer para agir. Basta que você não saiba quem está falando dentro de... Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nessa guerra, porque se até agora você entendeu o que te enfraquece, o que vem a seguir vai revelar quem está por trás da fraqueza. Você está pronto para descobrir como o inimigo planta pensamentos e sentimentos em seus, mas são armas contra você mesmo. Então já se posiciona. O que vamos revelar a seguir vai ativar um nível de discernimento que muitos nunca acessaram. Nos vemos lá, porque quem chegou até aqui não para mais. Próximo episódio: Satanás não ataca quem está parado, ele ataca quem carrega um chamado.